Oi, gente bonita. Seguinte, o vídeo de hoje é mais um bate-papo, tá? Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com as minhas unhas, no sentido de como eu consegui, em alguns determinados momentos da minha vida, controlar a quebra, deixá-las mais fortes. Alguns hábitos que, ao meu ver, ajudam no fortalecimento das unhas e alguns que não são tão legais, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Falar de alguns hábitos que você pode mudar, né, no seu dia a dia, e depois eu vou contar a minha história e duas bases que mudaram as minhas unhas em momentos diferentes da minha vida, pode ser que ajude você também. Mas primeiro eu queria destacar que as unhas normalmente dão sinais também de algum problema de saúde ou falta de vitamina. Então assim, se você já tentou de tudo e não adianta, aquele problema persiste, procure um médico. Tá? Às vezes é o ideal você procurar antes para ter certeza de que não tem nada de errado realmente internamente para poder começar a tratar externamente, que é o que eu vou indicar para vocês. No meu caso, inclusive, no comecinho de 2020 eu fiz meus exames, estava tudo ok. Então assim, calma aí que daqui a pouco eu conto a história de 2020. Então, considerando que a sua saúde está ok, seus exames todos em dia, existem alguns pontos que você tem que prestar atenção e um deles é a hidratação. Se sempre foi essencial a gente cuidar da hidratação das mãos, das unhas e das cutículas, hoje em dia é muito mais essencial por causa do álcool em gel e dos produtos de limpeza que a gente está toda hora em contato. O álcool, ele resseca a pele, resseca as unhas, então o ideal é a gente cuidar dessa hidratação mais intensamente, principalmente à noite, tá? Não adianta você passar um hidratante, depois passar o álcool em gel durante o dia, vai virar meleca, a gente sabe que não vai dar certo, a hidratação, talvez anule o efeito do álcool, não sei. Então, assim, o que eu sugiro é que você faça a hidratação toda noite, quando você estiver em casa, toma banho, né? Abusa da hidratação das unhas e das cutículas, porque isso pode ajudar bastante. Segundo ponto que às vezes algumas pessoas desconhecem, mas o uso de cortador de unha para diminuir o tamanho, às vezes pode danificar a estrutura da unha, deixá-las mais fracas. Então assim, eu há muitos anos não uso mais cortador, uso apenas quando eu tenho que diminuir demais o tamanho, mas evito também, tá? Eu prefiro e dê preferência também à lixa. E aquela coisa, lixar bem devagar, sempre no mesmo sentido e evitar também lixar logo após o banho, quando as unhas estão úmidas, molhadas, ou você lavou louça e logo depois disso vai lá lixar, não é legal também porque você pode danificar a estrutura da unha e deixar ela mais quebradiça. Então assim, evita cortador e evita lixar as unhas quando elas estão molhadas e úmidas. Não tire as cutículas, eu já falei várias vezes aqui, já falei várias vezes no blog, já falei várias vezes no Instagram, eu não tiro as cutículas há 8, 9, 10, já nem sei mais agora também, há anos, tá? Parei, é possível, tenho vídeos aqui no canal também explicando direitinho, então assim, é uma proteção da sua unha, ela vai fazer com que a sua unha cresça mais saudável, mais protegida, então assim, tire o alicate da sua rotina. Sabe que unha não respira, certo? Quando a gente fala respira, respira no sentido de dar um tempo, tá? Tem pessoas que precisam realmente dar um tempo, né, no esmalte, entre uma esmaltação e outra, e aí aproveitam para abusar um pouquinho mais de hidratação. Mas no meu caso, eu percebo que para mim isso não funciona, tá? Então você tem que sentir se é uma necessidade que as suas unhas têm ou não. Quando eu fico sem esmalte, parece que minhas unhas lascam. Então assim, eu evito ficar. Ou eu tô de esmalte ou estou apenas, pelo menos, de base. Então você tem que sentir se realmente a sua unha precisa respirar, entre aspas, que é no sentido de dar um tempo. Um hábito que você tem que tomar muito cuidado é sobre polir as unhas, porque quando você faz o polimento das unhas, você vai fazendo com que ela fique mais fina, e isso faz com que ela fique mais fraca, então não é o ideal você polir as unhas, tá? Eu não faço isso. E aí, né, falando um pouquinho sobre uma experiência que eu tive no ano passado, eu bati o dedão na porta do carro, e aí eu percebi que ele demorou 9, 10 meses para crescer inteirinho. Então assim, para você ter uma ideia, se você faz o polimento hoje, essa área, essa região aqui, ela vai demorar pelo menos 9, 10 meses para crescer.
Significa que se você faz o polimento uma vez por mês, né, que seria, vamos dizer, o indicado por algumas pessoas, o que vai acontecer? Essa região aqui, em 9, 10 meses, você já poliu 10 vezes. Então, ela vai ficando cada vez mais fina, cada vez mais fraca. Então, evita, não faça isso. Tem gente que gosta de polir para tirar um pouquinho das imperfeições, né, das ondulações, mas eu já digo que se você parar de tirar as cutículas, essas ondulações diminuem, e existem bases também que nivelam e que somem um pouquinho com as ondulações. Então, dê preferência a esse tipo de produto ao invés de ficar polindo as unhas. A gente entra nessa questão de usar base sempre, tá? E o ideal, às vezes, é você usar mais de uma camada, porque quanto mais camadas de base, principalmente as fortalecedoras, né? Aí vai depender também do que sua unha tá precisando. E eu vou entrar agora na minha história. Quando eu comecei o blog, que foi quando eu comecei a cuidar mais da saúde das minhas unhas, no começo as minhas unhas quebravam bastante na carne, então quebrava sempre no meio da unha aqui, e aí machucava, doía, sangrava, era um horror. Então assim, eu não tinha pequenas quebras, lascas, eram sempre quebradas, elas sempre quebravam bem no meio, principalmente quando tinha alguma coisa, tipo uma festa de aniversário, ou tinha um casamento, ou eu tava chegando no final de ano e tinha, né, Natal, Réveillon, minhas unhas quebravam na carne e aí não tinha jeito, né, e eu nunca usei alongamento, evitei ao máximo unha postiça, então era sempre com a unha torta que eu ia, imagina. E aí o que aconteceu? Eu já estava em busca de uma base que me ajudasse realmente com essa questão de quebra. E aí eu comecei a usar essa base aqui da Colorama. Ela mudou completamente a saúde das minhas unhas. Elas pararam sim muito de quebrar, elas não quebravam mais na carne. Vez ou outra lascavam bem de leve, mas assim, por 3 ou 4 anos, por muito tempo, né? Porque 3, 4 anos é muito tempo. Essa base aqui, ela é fortalecedora, essa linha aqui, ela tem mais base, ela tem a Pro Crescimento e, se eu não me engano, a de nivelamento. Vou dar uma pesquisada e coloco aqui embaixo para vocês. Mas é a fortalecimento. Inclusive, uma vez eu fui comprar a Pro Fortalecimento e comprei a Pro Crescimento, comprei errado. E aí eu falei assim, vou passar, né? Comecei a passar, deu 2 semanas, minhas unhas começaram a quebrar de novo. Falei assim, não, peraí, vou voltar. Aí voltei pra ela, continuei usando ela. Então assim, por 3, 4 anos ela era a minha base oficial e usei mesmo, tá? Porque tem pessoas que dizem que usar a mesma base por muito tempo faz com que as unhas acostumem. Mas, gente, 3, 4 anos com a unha sem quebrar, quem que é tonta de mudar? Então, eu continuei com ela e foi por muito tempo essa base. Só que depois desses anos todos, ela parou de funcionar pra mim. Talvez, né, os benefícios dela já não estavam suprindo as necessidades das minhas unhas. E acredito que realmente foi isso que aconteceu. Então, assim, aí eu comecei uma luta novamente para conseguir encontrar uma base ideal, a minha base, de novo, da minha vida. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu no ano passado. E aí no começo de 2020, as minhas unhas começaram a ficar cada vez mais fracas. E aí eu já tinha ido no médico, eu já tinha feito os exames e tava tudo ok. E aí entrou pandemia, a gente usando mais álcool em gel, mais produto de limpeza, a situação só foi piorando. E um ponto muito importante é que minhas unhas estavam escamando, todas elas. Saíam realmente as camadas, sabe? Principalmente na pontinha. Então quando ela crescia, ela tava já muito fina por causa dessas camadas que já tinham saído. Então elas quebravam também, quebravam. Então as minhas unhas estavam sempre muito curtinhas. Vou até colocar algumas fotos aqui pra vocês verem o tamanho que ficavam minhas unhas, porque toda hora eu tinha que diminuir, eu não conseguia fazer com que elas crescessem. E aí, então, toda semana, 1 ou 2 unhas lascava e eu sempre com as unhas bem curtinhas. Eu estava numa busca incessante por uma base que fortalecesse e que acabasse com essa escamação. E aí, a Garras Afiadas entrou em contato comigo, a Camila entrou em contato comigo e disse assim, ó, vou mandar minha base pra você e aí você vê se te ajuda. E primeiro ponto que me fez aceitar que essa base da Garras Afiadas, talvez você não conheça, mas ela é aprovada pela Anvisa, então ela tem registro na Anvisa. Porque o que acontece? A gente tem visto muitas bases surgindo por aí, base bomba, base fortalecedora, e é um pouco perigoso, né? Eu não vou passar qualquer coisa nas minhas unhas. Principalmente eu me assustei muito quando algumas delas eu vi que indicam que é normal sentir dor quando você tá usando a base. E, gente, não é normal sentir dor, né? Então, assim, fiquei meio ressabiada em me jogar em alguma coisa do tipo.
E aí ela me passou, me mostrou, eu entrei, vi certinho, ela realmente tem registro na Anvisa. Infelizmente, ela tem formaldeído na composição, então assim, alérgicas não podem usar. E aí a gente volta naquela questão lá, né? O formol, ele é autorizado pela Anvisa até 2% quando é usado como conservante. E para bases fortalecedoras, ele é permitido até 5% de concentração. O que a gente tem que tomar cuidado é que como essa base ela é registrada e ela tem a aprovação da Anvisa, significa que ela tem uma dose de formaldeído que é permitido e que é seguro para a saúde. E esse é um ponto que eu indico que vocês olhem, se realmente as bases que vocês estão comprando por aí, elas têm algum tipo de registro, porque infelizmente colocar formol pode ser um tiro no pé. Em vez de te ajudar fortalecendo as suas unhas, ela pode te causar uma alergia ou uma reação mais grave, então tem que tomar cuidado, tá? E aí, como eu tava falando, eu comecei a usar os joias. Parou? Tá bom. Comecei a usar essa fortalecedora, que é essa amarelinha aqui, ó. Sim, seguir as indicações direitinho, que é não encostar nas cutículas, não misturar com outras bases. Oh, meu Deus! Não misturar com outras bases, né, da mesma linha de tratamento. E assim, gente, em um mês, em 3 semanas, na verdade, eu já comecei a ver resultado. E hoje, 9, 8 meses, desde agosto usando ela, já assim, minhas unhas são outras. Olha o tamanho que tá essas unhas. Na verdade, elas estão desse tamanho porque eu lixei, tá? Porque eu não gosto de unha muito comprida. Eu gosto delas desse tamanho aqui. E aí eu comecei a usar. Um ponto que eu vi logo no começo, nos primeiros meses, é que ela tava amarelando um pouco as minhas unhas. E aí eu comecei a intercalar com essa outra base também deles, que é a diamante. Que também deu muito certo, que também deixou minhas unhas ok. Mas que por ela ser branquinha, ó, ela não amarelava tanto. E aí já faz uns 2, 3 meses que eu não tenho usado a diamante, que eu tenho usado a fortalecedora só antes de todas as esmaltadas. E ela não tem amarelado muito mais não, inclusive minhas unhas estão lindas, maravilhosas e não dói, não dói. Usando certinho, não tive problema nenhum. Já indiquei para outras pessoas que também disseram que foi muito boa. E uma coisa que eu notei, inclusive, com essa base aqui, é que ela aumentou a durabilidade dos esmaltes das minhas unhas. O que eu não senti com a diamante. Com essa daqui sim, com a diamante não. Mas daqui também pode ser, né, variável. Pode ser que comigo aconteça, com você não. Então, assim, pode ser que pra você também não dê certo, né? Pode ser que a da Colorama se encaixe melhor pra você ou não. Então, assim, é o que eu indico. Procure usar base e, de preferência, uma fortalecedora ou alguma indicada pro problema que você tá tendo nas unhas, mas nunca deixe de usar base. Isso, eu disse que ia ser só um bate-papo sobre cuidados com as unhas, né? E eu gostaria muito de saber qual é a dica, qual a indicação de base, se você tem uma base favorita, coloca aqui nos comentários, vamos bater um papo realmente, deixa a sua opinião, me diz o que você costuma fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para cuidar das suas unhas. Não deixe de cuidar das suas unhas, não esquece de curtir esse vídeo, que é muito importante para mim. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser dar uma sugestão também de vídeo, me diz aqui nos comentários que eu vou ler e quem sabe eu gravo também, tá bom? E é isso, um beijo, até a próxima e tchau!